Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Espero que todos estejam bem, sejam bem-vindos. Vamos começar mais uma aula hoje, Escola Costa Rego. Nós vamos... nossa última aula antes do recesso, não é isso? Porque semana que vem nós todos estaremos de recesso, são 2 semanas, e peço àqueles que estão devendo alguma atividade, atualize a atividade, porque quando a gente voltar já vai ficar bem próximo de terminar o segundo bimestre. E para não acontecer como o primeiro bimestre, muita gente ficou sem nota, aí complica a situação. Esse bimestre, segundo bimestre, já estou dando uma chance a vocês. Aquele que ficou com nota baixa ou sem nota no primeiro bimestre, faça todas as atividades do segundo bimestre, porque dependendo da nota eu posso duplicar para o primeiro bimestre. Então, quer dizer, se tirar uma nota boa, vai ficar com nota boa, certo? Então, cuide quem não fez ainda. Já arrumei outra metodologia de enviar as atividades para não ter erro de perder a atividade. Mandou via formulário, está lá registrado, confiro as respostas, deixa no caderno, quando a gente voltar, a gente confere no caderno, certo? E hoje, como a escola, eu já venho falando com vocês, está cobrando que a gente trabalhe com vocês sobre a Olimpíada de Língua Portuguesa, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o documentário, o trabalho que a gente tem que elaborar para apresentar ele agora em agosto, dia 15 de agosto. Então, a gente vai fazer umas oficinas mostrando que não é nada complicado, nada de anormal. Você pode, se você usa a sua criatividade, você com o recurso que você tem, você pode usar esse recurso e fazer um documentário bem legal, como a gente já assistiu na aula passada, e eu vou continuar aqui, certo? Deixa eu só ver onde nós paramos. Nós paramos no vídeo do documentário passado, não foi, gente? Deixa eu ver aqui. Quem lembra onde nós paramos? Que estava aqui. Deixa eu só ver aqui se eu lembro. Nós vamos agora para a oficina 2, veja bem. Aí tem alguns vídeos de documentário que eu quero mostrar a vocês. Uma coisa simples, não precisa a gente pensar que é aquela produção, aquele cenário. Não. A gente usa o recurso que a gente tem. Então, esse trabalho é para a OLP e vai valer a nota também. A nota do segundo bimestre, provavelmente, porque se é entrega até o dia 15 de agosto. Não, do segundo. Eu ainda vou ver se vai valer para o segundo ou para o terceiro bimestre, mas vai valer a maior nota. É bom vocês tentarem fazer ou individual ou em grupo, aí depende como vocês vão desenrolar esse trabalho. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí, para a gente começar a conversar sobre o nosso documentário, que é esse trabalho vai ser apresentado para a Olimpíada de Língua Portuguesa, agora 2021. Certo? Vamos lá. Oficina 2. Nós fizemos já a oficina 1, nós vamos agora debater um pouquinho sobre oficina 2. Mas antes, deixa eu ver aqui, que eu quero mostrar a vocês, que eu acho que a gente assistiu na aula passada um vídeo sobre documentário. Eu quero mostrar, antes que a gente comece a oficina 2, vou ver aqui, outro vídeo bem interessante, que é falando sobre preconceito também. Que o primeiro vídeo foi realizado e foi explicado sobre o preconceito, mas só um minuto, gente. Deixa eu só deixar ele no ponto. Pra gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só. A sala tá se quebrando sozinha, né? Deixa eu só. Vou apresentar logo a ele. Sim, lembrando, pessoal, lembrando que essa aula sempre eu gravo, deixo postada lá no grupo. E a frequência do bimestre é você abrir a aula e comentar o nome e a turma. Essa é a frequência dessa aula, certo? Então,
essa frequência eu vou avaliar ela no final do bimestre. Quantas aulas vocês participaram? Então, oriento a quem não assinou frequência nenhuma das aulas, veja lá no grupo quantas aulas já foi postada e você abre e comenta nome e turma. Por quê? Vai valer para a frequência do segundo bimestre, certo? Deixa eu transmitir a vocês um documentário falando que o primeiro vídeo que eu apresentei a vocês foi sobre o documentário também, mas falando sobre preconceito do bairro que o cara mora, que ele apresentou que era um bairro pobre e tinha sempre aquele preconceito. E mostrei que não é uma coisa do outro mundo para você fazer um documentário, você gravar coisa simples, contanto que tenha relatos e narração para quem esteja assistindo possa entender o documentário que você queira apresentar. Já esse aqui é outro trabalho também bem feito, um documentário, agora um maiorzinho um pouquinho, mas que ele é muito simples em seu conteúdo. Então eu quero passar para vocês, quero assistir, depois a gente faz algum comentário aqui para a gente continuar. Certo, gente? Vamos assistir, vou desligar aqui o som para o áudio sair melhor. Daqui a pouco a gente conversa. O sujeito que faz o censo do IBGE chegou em casa e da pergunta, ela perguntar a cor, preto. Aí ele me falou, você tem certeza? Tenho. Não, mas pode ser pardo. E eu fiquei pensando, por que, cara, que ele fez essa pergunta? Será que é porque, eu posso ser pardo e ter todos os benefícios que os negros têm? Eu não preciso ser preto. Ser preto não tem vantagem nenhuma. Você não precisa ser preto, você pode escolher pardo. É autodeclarado. Eu fiquei pensando, acho que é isso que faz na cabeça do cidadão, né? Quando fala, tem certeza que você é preto? Você quer ser isso, cara? Você pode ser pardo, cara. Te deram um benefício da autodeclaração. Que eu não passei de primeira para medicina. Logo que eu terminei o ensino médio, a minha nota dava para entrar em enfermagem. Eu entrei, eu cheguei a ficar alguns meses assim, cheguei a concluir o período, mas eu fiquei 2 meses na enfermagem. Eu estava conversando com essa pessoa sobre essa decisão que eu tinha tomado, de largar a faculdade de enfermagem para tentar vestibular para medicina. E aí quando eu falei, ela colocou a mão assim na cara, não, menina, não faz isso, porque quando a gente sai de faculdade, não sei o quê. E agora que eu pensei nisso, sabe? Daí eu entendi que, tipo assim, cara, você não vai passar pela medicina, fica lá e logo se forma lá no mesmo negócio, sabe? Porque qual a chance de você passar pela medicina, sabe? Enfim, me lembrei disso agora, mas é isso. Eu estudei minha vida inteira como bolsista numa escola na Baixada mesmo. E quando eu terminei, eu não consegui passar. E eu fiz mais um ano de cursinho na Baixada e aí não consegui. E meu pai falou, não, minha filha, vai para esse cursinho super caro, eu vou me virar e você vai fazer e você vai conseguir. Mas é só esse ano, porque se você não passar esse ano, não vou ter dinheiro para pagar de novo. E aí, nesse tempo todo, que era um tempo onde eu estava no ônibus amassada, ou no metrô amassada, sem conseguir respirar, porque tudo lotado. E aí eu ficava pensando, por que eu tinha que passar por tudo aquilo? Por que eu tinha que perder 5 horas do meu dia, que eu deveria estar estudando, só dentro do transporte para conseguir chegar no cursinho, para conseguir estudar? Por que meu pai tinha que estar dando aula em 6 colégios, de 7 da manhã até 10h20 da noite, para poder pagar um cursinho para eu passar para uma universidade que eu queria? E eu tava vendo tantas pessoas ali que não estavam fazendo nada, que não estavam passando por nada disso, mas apesar disso tudo, eu continuei estudando e falei, vai ter que ser esse ano, meu pai já me deu aviso, e aí eu passei. E aí quando eu passei, eu realmente não tinha amigos no cursinho, conheci uma pessoa ou outra, e aí um dos meninos que eu conhecia, ele foi e falou assim pra mim, eu falei lá no cursinho que você passou. E aí todo mundo falou, nossa, ela passou? Ué, ela passou? Estava conversando há poucos dias com a minha mãe
E ela, por muito tempo na vida dela, foi empregada doméstica. E a maioria das casas que ela trabalhou, ela ajudava a cuidar dos filhos, das crianças, né, dos meninos. Um desses queria fazer faculdade de medicina. E o vestibular de um desses coincidiu com a política de cotas da UERJ. E um desses meninos, ele recebeu uma educação de qualidade numa escola privada muito boa, em Jacarepaguá. Escola essa que, tempos depois, eu passei a ser bolsista nela. Esse menino não passou no vestibular. E a culpa era a praga das cotas. E minha mãe achava que cotas era uma coisa boa, mas dentro dessa casa ela viu que tudo ali era muito ruim, porque estava prejudicando aquele menino que ela via dias e noites a fio de estudar. E ele sempre foi um menino muito dedicado e ele não passou no vestibular por causa da praga das cotas. Aquele grupo de pessoas eu com certeza já incomodei no momento em que eu passei como cotista. E roubei a vaga, né, entre aspas, de muitas pessoas para quem ela trabalhou. Né? A gente tem a parte prática da anatomia, que é com corpos, né, cadáveres e tudo mais. E aí, bem no início da faculdade, me explicaram que aqueles corpos que vão para lá são corpos não reclamados. E aí é muito triste ver que são corpos negros, assim. Isso é uma coisa muito difícil de lidar, porque a gente sabe que durante a história da escravização, por exemplo, as mulheres negras eram submetidas a estupros. E aí eu chego no anatômico, e aí o corpo que vai ser utilizado pela de reprodutório, que as pessoas não têm o mínimo respeito, é o corpo de uma mulher como eu, sabe? E que, de certa forma, é um estupro, sabe? E eu tenho que lidar com isso, porque eu preciso aprender anatomia, eu preciso ser um profissional de saúde, eu preciso ver aquilo. E o meu estalo veio esse ano, no início do ano, quando eu comecei no rodízio de clínica médica, na enfermaria, onde todos os residentes eram brancos. O meu staff era branco. Quem estava dividindo comigo como interno também era branco. Os únicos negros eram o enfermeiro e o técnico de enfermagem da enfermaria. E aí eu cheguei em casa depois de 2 semanas e surtei. Chorava demais. Eu falava, mãe, não é o meu lugar. O que eu tô fazendo aqui? A gente só reconhece o negro ali como técnico de enfermagem, como enfermeiro, e vou dizer que 70% dos leitos dos pacientes, eles são com pessoas negras. Então, essas pessoas que a gente se identifica e acaba fazendo algum sentido, né? Você tá ali, porque para os outros, de fato, a gente ser, é um grande incômodo. E algum tempo atrás na UERJ estavam numa época de cortes no orçamento da universidade. E a primeira coisa que a universidade fez foi, obviamente, cortar a bolsa de assistência permanente estudantil. Aí disso a gente estava discutindo no grupo da turma, que vários cursos da UERJ tinham se paralisado para poder pressionar a administração da universidade, porque a maioria dos estudantes que depende da bolsa são estudantes negros, são estudantes pobres, precisam daquilo para poder tem gente que precisa daquilo para se sustentar na universidade, que depende desses R$400 para poder se manter vivendo no Rio de Janeiro. E diante disso, de muitas discussões na turma, basicamente todas as pessoas brancas ricas da Zona Sul, que são a grande maioria da turma, inclusive entre os estudantes que passam por cota de negro, fraudando a autodeclaração e fraudando a renda, estavam dizendo, não precisa paralisar, a bolsa não faz diferença, se tiver difícil para algum cotista aqui dentro da faculdade, a gente faz uma vaquinha para poder pagar uma alimentação, uma xerox. Não precisa disso tudo. Continua estudando que está tudo normal. O fato da gente estar presente, da gente existir naquele lugar, em uma posição de não subalternidade, numa posição de igual para igual com qualquer outro branco, a gente incomoda. Então,
acho que a gente vai incomodar sempre como médicos negros, sabe? Quando eu coloquei trança no meu cabelo, as pessoas começaram a reparar em mim na minha sala e aconteceram coisas bem esquisitas, assim, porque as pessoas começaram a tocar no meu cabelo sem a minha permissão, como se eu fosse um objeto de propriedade delas, assim. Algumas pessoas chegaram a puxar meu cabelo e perguntavam se doía. Tipo, além dos comentários, tipo, nossa, acho que ficou bem em você, mas você ficou com cara de suja. Ou então, tipo, nossa, como é que você lava? Parece impossível de lavar, vai ficar fedendo. Quando aquele médico foi esfaqueado na lagoa, eu fiz uma fala dizendo que se eu pudesse optar entre ele e os 87 jovens negros que são assassinados por dia no Brasil, eu optaria pelos 87 jovens negros que são assassinados, não pelo médico. E quando eu fiz isso, aquele bando de estudante branco de medicina veio em cima de mim defender a categoria médica que eles pretendem ser um dia e me chamavam de racista inverso, de afro-Hitler, de várias outras coisas e não conseguia entender aquilo que eu estava querendo dizer, só me atacavam. E um amigo meu acabou de fazer uma postagem no Facebook falando sobre os 100 e tantos franceses que morreram, dizendo que estava nem aí para eles, que existe uma série de outros problemas no Brasil, na África, na Ásia e no mundo que são muito piores que aquilo e que para ele vale mais qualquer um desses do que os 100 e tantos franceses. E dos todos os comentários que tiveram na postagem dele, apenas um foi questionando essa questão dele, dizendo que todas as vidas importam. E todos os outros eram de palmas e de apoio. E esse meu amigo, você pode imaginar por que ele é, né? E aí para mim ficou evidente que não é o meu discurso que incomoda, sou eu que incomodo. Vocês se viram muito incomodados, enfim, que sofreram mais, não sei, se viram muito mais incomodados por serem negros. Acho que foi muito mais claro para vocês por serem negros. Para mim, é mais fácil ver o incômodo por ser gay. É engraçado, porque eu me sinto míope. A sensação que dá é que, por ser gay, eu não consegui enxergar o incômodo por ser negro. É óbvio que eu incomodei por ser negro. Eu sou filho, eu sou o neto preto da minha avó. Eu tô fazendo medicina. Eu sou igual aos meus primos que estão fazendo medicina, que são brancos, que tiveram dificuldades diferentes das minhas. E é óbvio que o fato de eu ser negro incomodou. Incomodou os patrões da minha mãe, porque a filha dele que queria medicina não consegue. Mas quando vem pra falar com você, nossa, você passou em medicina, tipo, você passou em medicina. Eu sim, eu passei em medicina. E eles não sabem que eu sou gay, então provavelmente é porque eu sou preto, filho da empregada deles, da funcionária deles, enfim. Mas isso pra mim nunca foi muito óbvio, porque tinha algo maior pra mim, tinha algo que me incomodava mais, tinha algo que eu não sabia lidar mais do que ser negro, que é ser gay. E sim, eu incomodo muito, eu faço questão de incomodar. Eu incomodo na faculdade quando eu rebolo, eu incomodo na faculdade quando eu olho pra alguém, eu incomodo quando eu ando na rua e eu tenho vontade de olhar um homem e eu vou olhar. Eu incomodo quando eu tô beijando meu namorado e tem alguém me olhando na rua e aí que eu beijo mesmo. Foda-se. Porque se fosse um casal hétero, ninguém estaria olhando. Não tô fazendo nada diferente de ninguém. Não tô fazendo nada do que eu devo me envergonhar. Então eu incomodo sim. Incomodar é bom. Dói. Como dói. Mas é bom. É isso. Faço questão de incomodar. E agora eu vou incomodar sendo uma bicha preta. Vou incomodar mais ainda.
Tá vendo, pessoal? Esse é um documentário que você vê o preconceito em pessoa. Você pensa que o preconceito só está no meu bairro, só está na minha cidade, está vendo uma faculdade de medicina, uma coisa que era para ser diferente. E tem aquele preconceito, porque está enraizado aquele preconceito estrutural, que só acha quem faz medicina aquele rico, branco, que veio de uma família tradicional, mas que o pobre, o negro, o gay não pode chegar lá. E quando chega, tem aquele preconceito. Aí isso mostra, gente, esse documentário mostra que a gente pode fazer uma crítica, pode fazer um protesto, pode fazer uma reivindicação, vamos dizer assim, mostrando a realidade sem precisar de uma superprodução. Por isso foi a intenção de mostrar esse documentário. Claro que o documentário aí, grande, foi um pouco grande, poderia ser menor. Mas se você usa a criatividade, você analisa o que tem no seu bairro, o que tem na sua região, aquilo que você vê que é diferente, aquilo que você vê que sofre algum tipo de preconceito, você queira fazer uma denúncia, você queira mostrar outra realidade. Aí o interessante seria isso, uma igreja, uma pessoa que mora na rua, que tem uma história bonita, antiga para contar, um pé de árvore. Isso é uma criatividade sua que você tem que ter. Então, o documentário, que ele fala, você criar um trabalho como documentário, o importante é o quê? Você mostrar a realidade conforme o seu olhar. Mostrar que tem alguma coisa diferente para que o outro sinta o que você está sentindo. Foi o que eles conseguiram passar nesse vídeo. Certo? Então, vamos continuar aqui com a nossa oficina. Deixa eu compartilhar agora. Deixa eu ver. Vamos lá, deixa eu ver se vocês estão vendo aí, para a gente continuar. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Estão vendo, né? Vamos lá. Então, oficina 12, processo de escrita. Então, quer dizer, para a gente chegar no documentário, para a gente chegar nos finalmente, como se diz, né? Chegar a gravar o vídeo, tudo, primeiro a gente tem que fazer uma sinopse, tem que fazer um texto, tem que fazer, vamos dizer, um projeto para a gente seguir e se orientar o que a gente vai gravar. Então, veja bem. Então, hoje nós vamos aprender o que é sinopse, a quem se destina a sinopse, exemplos de sinopse e escrita da sinopse. Vamos lá. Então, etapa 1, processo da escrita. A escrita do documentário. Ainda paira no imaginário social a ideia de que as aulas de língua portuguesa compreendem exclusivamente os aprendizados de gramática, a produção de alguns gêneros textuais já incorporado pela escola, como é o caso das dissertações tão cobradas nos vestibulares e, sobretudo, no âmbito do ensino médio. A leitura dos clássicos da literatura brasileira, as leituras... recapitulando, vamos lá, muitas vezes, onde foi que eu me perdi, tão cobrado nos vestibulares, sobretudo no âmbito do ensino médio. A leitura dos clássicos da literatura brasileira é um exemplo, não é isso? Essa percepção se reflete muitas vezes na própria visão dos estudantes, que encara a disciplina como um espaço dedicado somente a práticas mais estritas de leitura e escrita. Entretanto, há muito as práticas contemporâneas de linguagem fazem parte do dia a dia desses estudantes, o mesmo dos professores, como a forte presença cotidiana das redes sociais, bastante visuais e interativas, como Instagram, Facebook, Twitter e, mais recentemente, o TikTok. Um aplicativo voltado à edição de vídeos que tem se tornado uma febre mundial. Assim, torna-se fundamental compreender o ensino de língua portuguesa como um processo atravessado por múltiplas linguagens e códigos que extrapolam a escrita, mas não prescindem dela, como é o caso do gênero documentário. Então, gente, ele quer dizer o quê? Quer dizer que língua portuguesa não é só você estar sentado numa sala de aula
o professor dá textos para você fazer leitura ou explicar a gramática. Não é bem assim. A língua portuguesa ela é muito mais ampla. Se a gente faz um trabalho em rede social, um trabalho de apresentação, um trabalho de audiovisual, é língua portuguesa. Por exemplo, se eu chego para vocês e digo, hoje a aula nós vamos sair, vamos para a quadra. Aí algum pode me dizer, oxe, professor, língua portuguesa na quadra? Sim, pode ser língua portuguesa na quadra, porque a língua portuguesa ela é um campo que está mais amplo. Então, se você movimenta o corpo, a gente pode trabalhar a língua portuguesa. Se você canta, a gente vai trabalhar a língua portuguesa. Se você visualiza, a gente faz o trabalho de visualização do ambiente, a gente está trabalhando língua portuguesa. É isso que ele está te mostrando, porque língua portuguesa não é só você estar sentado em uma cadeira, não é só você estar de frente a um quadro, o professor dando um texto para você fazer a leitura ou explicando a gramática. Não, ela é muito além do que isso. Então, vamos lá. O filme documentário é constituído pela linguagem audiovisual, mas pode se valer da escrita como parte do seu processo de concepção, produção e difusão, havendo uma conexão entre o campo da palavra e o campo da imagem. A escrita da sinopse, que é isso que a gente vai ver, por exemplo, gênero cuja principal função é apresentar o filme em linhas gerais. É uma importante estratégia de divulgação da obra e pode ser um dos motivos que leva alguém a escolher assistir a determinado documentário. Então, veja bem, então quer dizer o quê? Se você cria o seu documentário e você faz uma sinopse relatando as partes principais ou o importante que vai ter dentro do seu vídeo, para aquele que lê aquela sinopse, vamos dizer, pequena, mas que ela contenha toda aquela informação que chama a atenção do espectador, ele vai ter mais curiosidade ainda de assistir ao seu documentário. Você tira por isso quando a gente vê um documentário na TV. Ele sempre dá aquela sinopse na propaganda. E quando a sinopse é bem feita, o documentário pode não prestar. Mas pela sinopse a gente tem curiosidade de assistir. Por quê? Porque ele sabe trazer para a sinopse, mesmo sendo em vídeo, a sinopse que faz assim na TV, sabe mostrar as partes mais importantes e aguçar a curiosidade do espectador. E essa sinopse que a gente faz de escrita não é diferente também, porque você vai chamar a atenção daquele que lê essa sinopse para procurar entender melhor ainda o seu documentário, ou tentar assistir para entender melhor o que você está falando. Então, a sinopse traz uma definição clara e objetiva sobre o filme, mas atrativa o suficiente para despertar o desejo de assistir a ele. E acompanha o filme em catálogos, programações de TV, de cinema, de festivais, etc. O documentário em si, por sua vez, apresenta uma narrativa audiovisual cuja concepção, planejamento e organização se ancoram no argumento. Um texto mais extenso que a sinopse, que descreve a concepção e conteúdo do filme, bem como recursos de linguagem. É a partir dele que se produz, por fim, outro gênero também importante, que é o roteiro, que indica o que e como serão gravadas as cenas, as entrevistas, os espaços, os personagens, organizando o início, o meio e o fim da obra, sendo responsável por apontar sua estrutura e evidenciar o discurso do documentário. Então, quer dizer, eu quero fazer um documentário. Claro que eu tenho que ter um roteiro. Também eu não vou fazer um documentário aleatório, porque ele vai sair de qualquer jeito. Eu tenho que criar um roteiro. Por exemplo, eu imagino fazer um documentário, uma suposição, vamos dizer, uma ideia que eu tenho. Tem uma pessoa, um senhor que mora há mais de 50 anos na minha rua, já passou por várias histórias, e ele tem história interessante, como se deu o nome dessa rua. Eu vou querer fazer um documentário para saber dessa história dessa rua. Vamos dar um exemplo. Aí você vai preparar o seu roteiro. O que é que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou conversar com ele, vou instigar, vou pesquisar, saber que história é essa que pode ser feito o documentário. Depois você vai marcar a gravação ou uma narração que você ou ele narre a história e, portanto, vai finalizar o texto. Por isso que é a importância do roteiro, certo? Vamos lá. Deixa eu ver aqui quem está chegando, pedindo para entrar. Boa tarde, Yasmin. Conseguiu, não foi, Yasmin, entrar? Cadê Yasmin?
Boa tarde, boa tarde. Cadê Yasmin? Yasmin? Vamos lá, continuando. Viu, gente? Então, diante do grande desafio que parece ser o trabalho com documentário em sala de aula, portanto, essencial considerar que esse gênero não está dissociado de um trabalho com a língua portuguesa. Porque muita gente pode dizer, né? Já ouvi, documentário, professor, não é língua portuguesa, não. Então, é sobretudo por ser um tipo de produção audiovisual que não é espontânea, mas organizada em várias etapas, e que a escrita atua ativamente na concepção e organização de ideias, valores e perspectivas sobre o aspecto do real que se deseja concretizar por meio de imagens, sons e palavras. O documentário pode ser planejado previamente à luz dos objetivos e interesses que o movem, o que se dá por meio da escrita, do argumento e da produção de um roteiro. Portanto, para o direcionamento e para a realização do filme, que deverá ser sintetizado posteriormente por meio de sinopse. Então, quer dizer, a sinopse a gente faz depois que tem todo o roteiro, sabendo o que vai fazer no filme, depois que tem toda a ideia, você pode criar a sinopse com aquele roteiro já pronto, só para produzir o seu filme, ou a sinopse faz depois do filme todo produzido. Você pega as melhores partes e escreve para que o outro possa ter a curiosidade de assistir, certo? Cadê? Deixa eu ver, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vocês estão por aqui ainda, gente? Eu vejo que vocês estão em silêncio. Estão por aqui ainda? Tâmara, Beatriz, Diego. Oi. Williams, Fernando. Muito bem. Maiara, Zaqueu. Muito bem, muito bem. Cadê Yasmin? Tá por aí? Yasmin chegou? Yasmin, conseguiu, não foi, Yasmin? Não sei como você conseguia entrar no Meet sem o aplicativo, né? Que você disse que conseguia. Mas é interessante. Vamos lá. Gente, continuando nossa aula, falando sobre o nosso querido documentário que a gente tem que concluir, certo? É importante pontuar que o documentário não tem o dever de ilustrar o que está escrito no projeto. Com certeza, né? Eu faço o projeto, mas eu vou seguir a linha, o que eu escrevi no projeto, não. O projeto, ele é para direcionar você. Você ter um caminho, ter como seguir. Muito menos o filme deve necessariamente nascer primeiro pela escrita, pois tanto a escrita quanto a realização do documentário se configuram como processos distintos, diferentes, embora possam se influenciar mutuamente. Com certeza, eu escrevo e gravo, tem algo em comum, porque é uma orientação de uma coisa a outra. Isso é verdade. Um documentário pode ser concebido a partir de uma imagem, de um objeto, de um personagem, bem como aquilo que foi apresentado no projeto. Pode ser modificado ou repensado à luz do que foi efetivamente produzido e realizado. Em outras palavras, tanto o projeto escrito quanto o documentário têm linguagens, especificidades e, sobretudo, papéis diferentes, de maneira que um não tem a obrigação de espelhar o outro. Trata-se, na verdade, de estabelecer uma relação de coerência entre essas duas partes. Então, quer dizer o quê? Se eu faço um projeto e eu gravo meu documentário, ele tem que ter tudo a ver com o meu projeto. Também não adianta eu fazer um projeto e o documentário não tem nada a ver. E cadê a coerência? Isso é fato. Temos que ter. Em que ambas se complementam, né? Vamos lá. Nesse material, orientamos que o processo de concepção e organização da produção do documentário começa com a escrita do projeto, pois acreditamos que esse é um bom caminho para a organização, a apresentação das ideias, bem como para o planejamento do trabalho a ser executado. O audiovisual tem uma presença cada vez mais forte no cotidiano dos jovens, inundando celulares, câmeras, redes sociais, vídeos, e muitos têm saído de uma posição passiva de consumo para uma posição ativa como produtores de conteúdo, ao tirarem suas próprias fotos, gravarem seus próprios vídeos, escreverem inúmeras postagens, mas sem muitas vezes o trabalho reflexivo e uma consciência sobre a linguagem. É verdade, gente, porque, veja bem, a gente, antigamente, tinha aquele menino tímido, aquele menino que não se envolvia em nada. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem um celular, você conhece a rede social, com menos espera, você está fazendo vídeo do TikTok postando aí, e todo mundo rindo.
né? Você está dançando, você está apresentando, você está fazendo aqueles efeitos bem interessantes. Então, quer dizer o quê? Você sai do anonimato para ser coadjuvante da sua própria história. Isso é interessante, a rede social. Aí, e o que falta você ter conhecimento, que isso também é língua portuguesa. Você está participando, você está interagindo na língua portuguesa dentro de você, porque língua portuguesa é como eu já havia falado, não é só a gente estar sentado na cadeira, ou fazendo a leitura, ou aprendendo gramática. Ela é muito mais do que isso. Trabalhar com o documentário em sala de aula pode ser uma forma de canalizar o ímpeto criativo que tem marcado os adolescentes em prol de uma produção audiovisual que lhes possibilite ver o potencial que esse gênero tem de contar uma história sobre uma pessoa, um lugar, um momento histórico, um problema social, a partir da palavra, do som e especialmente da imagem. Então, quer dizer o quê? Você pode usar esse recurso para tudo, depende da criatividade que você tenha. Ah, professor, eu quero fazer um documentário sobre meu avô, que ele tem muita história legal. Pode, depende da sua criatividade. Eu quero fazer uma denúncia. Pode. Eu quero fazer uma crítica ao poder público. Pode, depende como você vai articular o seu documentário, qual a sua visão da situação. Isso é bem interessante. Quando a gente tem essa criatividade e a gente bota em prática, é muito bom. Quem sabe não desperta em um de vocês aqueles que querem, que se dediquem a fazer esse trabalho, um cineasta aí dentro. Ninguém sabe, né? Então, vamos lá. Continuando, viu, gente? Deixa eu ver. Entre a palavra e a imagem. Para produzir um documentário, é necessário pensar, sobretudo, em imagens, que deve buscar expressar ideias, intenções e objetivos do documentarista, elementos registrados no projeto escrito. Diferentemente de um artigo de opinião, que o artigo de opinião, nós sabemos que ele emite a sua opinião sobre determinado assunto. Já em que conceitos e argumentos são trabalhados por meio da escrita, que é o artigo de opinião. No documentário, há o uso da imagem no processo de construção de sentido, materializando ideias e conceitos que foram descritos e pensados na parte escrita. Dessa maneira, a escrita serve como espécie de bússola do documentário, permitindo não apenas orientar o processo de produção, mas também contrastar quanto a elaboração imagética expressa a ideia de que se quer transmitir, como apresentada no argumento. Por exemplo, em um documentário sobre o trabalho de professores de um município que tem em seu argumento o objetivo de denunciar a precariedade da infraestrutura das escolas a partir do ponto de vista dos docentes. É interessante, porque aí você vai denunciar a falta de política pública para as escolas, né? Para a educação no geral. E fazer um documentário, tem escolas, ou acho que aqui, se a gente fazer essa pesquisa, aqui não encontra, né? Mas assim, no interior, em sítios, você encontra ainda escolas em situações precárias. Aqui graças a Deus, o olhar diferente do político, da política pública, ainda está favorável para a escola, né? A gente tira pelo Costa Rego, que foi reformado agora há pouco tempo, né? E ainda parece que está tendo reforma, nunca mais eu fui lá, não sei. E outras escolas que ainda estão reformando e outras estão começando a reforma, ainda bem. Seria adequado apresentar cenas que focalizem apenas as péssimas condições estruturais da escola ou os alunos. Responder essa pergunta exige, no caso da produção do documentário, voltar-se para aquilo que aparece na parte escrita dele, sobretudo seu argumento, para avaliar se há coerência entre aquilo que aparece no projeto e o que será efetivamente realizado. Vamos lá, deixa eu continuar. Esse é o gênero do documentário. Aqui tem uma atividade, que essa atividade a gente deveria trabalhar em sala, porque aqui são textos, aqui era para a gente trazer textos onde a gente discutisse e visse esses temas que poderia incentivar e dar um tchan para a nossa criatividade, se a gente quisesse abordar um tema desse para criar um documentário, certo? Isso se a gente tivesse em sala de aula, a gente poderia fazer isso. Deixa eu ver aqui o que eu quero mais passar para vocês.
O que é sinopse? Então, vamos lá. Sinopse é uma descrição sintética da ideia do filme, como eu já estava dizendo a vocês, né? Aí agora a gente vai entrar naquele documentário que a gente assistiu agora há pouquinho, né? Deve deixar claro que será abordado no documentário, que são as personagens e onde se passa. Também pode trazer suscitamente, porque é importante contar aquela história. Ela não precisa especificar como o filme será feito, nem trazer detalhes do que se quer contar, apenas as partes mais interessantes e importantes. A sinopse deve, então, mostrar todo o potencial da história, inclusive por ser, geralmente, o primeiro contato que o público tem com o documentário e possibilitar que as pessoas se interessem ou não por assistir o filme. É como já havia falando, né? A sinopse ela tem que ter um argumento bom, porque também não adianta a gente trazer um documentário e dizer, esse documentário é bom. Cadê? Deixa eu ver a sinopse, deixa eu ver. Não tem. Porque tem que ter uma sinopse boa para a gente ler e ter a curiosidade de assistir esse filme. Foi como a gente assistiu agora há pouco esse documentário Amnésia, que é falando sobre o preconceito, né? E um documentário bem interessante, que nos chama a atenção. Aí aqui tem o comentário da sinopse, vocês podem prestar atenção que aqui ele faz uma sinopse enorme, que não tem necessidade de uma sinopse tão grande. Você pega o ponto importante, explicando as partes mais importantes, chamando a atenção do espectador. Então agora, gente, aí eu quero mostrar a vocês outro tipo de documentário. Um documentário mais simples, que não precisa se estender muito bem, mas que bonito também, que conta uma história bem legal. Isso serve para vocês se incentivarem e aguçar a criatividade de vocês. Deixa eu só chegar aqui e abrir para transmitir para vocês. Só um minuto, viu? Para a gente ver de novo esse filme. Cadê? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, viu, pessoal, pra gente assistir mais esse, que esse é legalzinho, que só faz a gente pensar também sobre. Deixa eu ver aqui. Sim, cadê? Deixa eu sair aqui para transmitir lá de novo, certo? Estão por aí ainda, né, pessoal? Yasmin, Maiara, Riquelme, Fernando, Diego, Beatriz, tudo, né? Vamos lá. Vamos continuar a nossa oficina. Deixa eu só transmitir aqui para vocês terem ideia, porque é um documentário que não precisa de muito esforço. Um documentário prático, calmo e objetivo. Olha só, o nome desse é Do Alto da Ladeira. Então, preste atenção, a gente vai ver agora. Só fechar aqui o som para a gente ficar o som melhor do vídeo. Há 200 anos atrás, a água do mar batia aqui no pé da ladeira da montanha. E o pé da ladeira da montanha é a rua Guindaste dos Padres. E os padres aqui, os jesuítas, os navios aportavam aqui no pé da ladeira da montanha, na rua Guindaste dos Padres, e deixavam as mercadorias que vinham das Índias, imagine, e subia no guindaste da cidade baixa para a cidade alta, através aqui do pé da ladeira da montanha, aqui na rua Guindaste dos Padres. Tem um projeto de revitalizar aí toda a ladeira, mas isso vai ser, acho que, a última coisa que vai revitalizar no começo. Primeiro vai revitalizar, como já está revitalizando, ali a contorno, né?
Você está vendo ali que tem várias casas sendo reformadas, né? A Marina está ali, tem construções novas. Então, aquele contorno todo ali, aquelas invasões ali, um dia vai ser tudo dando lugar a casas, mansões, né? Casas confortáveis. E essa revitalização vai vir até aqui a ladeira da montanha. Vai demorar muito, mas vai ser um dia. A ladeira da montanha, junto com a ladeira da Conceição, todas elas eram prostíbulos, mas eram prostíbulos, vamos dizer assim, altamente controláveis. Porque as pessoas vinham se divertir, tinha diversão. Não é só a prostituição, tinha diversão. E naquela época, não existia esses tráficos, essas drogas pesadas, não existia esses assassinatos, essas coisas, essa insegurança. Existia, sim, distração. Toninho Cerezo mesmo comprou. Aqui, ali, o 31, comprou outra casa aqui embaixo. Já me entendeu? Pra quê? Pra estar ali daquele jeito? Sem fazer nada pra ninguém morar? Ou sem fazer nada pra fazer uma loja, um hotel ou qualquer coisa? Não existe. Aqui na Bahia existe isso. Que aqui vale a lei do dinheiro. Se você tiver dinheiro, você compra qualquer coisa e deixa a tua caindo. Se não coisa, já era. Se tiver 40 famílias aqui é muito. Aqui tem casa aqui da Santa Casa, tem casa da Misericórdia, tem casa que é do P, tem casa que tem casa que tem dono. Aí tem como Guimarães, Toninho Cerezo, Manuel Corrêa, eles estão comprando tudo. Aí os caras vai, o prédio que ninguém quer mais suspender, nem quer construir nada, quer gastar dinheiro, eles vendem, eles fazem compra, aí eles já compram na mão deles e já vem os gringos que vêm de lá de fora. O negócio é esse. A praia mesmo daqui, ele já vai fechar um lado aqui, então ficou lá de cá. Ele disse que vão construir para o pessoal, mas eu não acredito não. Um bocado de ano morando aqui, e aqui, como disse, que o impacto vem para aqui, ele vai namorar. Eu vou até morrer, o impacto nunca vem para aqui. Isso aí são mais coisa política, né? São mais coisa política. E hoje em dia o ser humano só que fala mais alto é quem tem o dinheiro. Então, devido ao degradamento que está existindo, muitos casarão velhos, quem tem condições como quem não tem que esperar. Ou eles botam para fora ou dão o valor que eles quiserem. Como aqui. Aqui a gente é o quê? Temos o quê? Quase 29 anos aqui. Todos meus, tenho 9 filhos, todos são nascidos e criados. A gente mora com muito tempo, eles achavam que a gente deveria sair. Como a gente temos uso campeão, a gente saiu aqui por conta, 18 mil reais. Então eles estão dando o quê? Uma merrequinha. Esse mesmo que comprou aqui, pra você citar o nome, comprou várias casas, comprou a casa de minha mãe. 2 casas, 2 quartos, 2 salas, cozinha e banheiro. Comprou por 22 mil, tá jogada. Comprou o número 7, era uma casa de bordel, caiu. A mesma coisa vai fazer aqui. Vai cair. Necessidade na nossa cidade. Nossa cidade tem necessidade. Necessidade na nossa cidade. Eu vou jogando o que não presta na fogueira das vaidades. Tem falsidade na nossa cidade. Eu vou jogando o que não presta na fogueira das vaidades. Povo da margem, escuro de rato e a malandragem. Tudo que nos resta é aproveitar nossa vantagem. Eu
Já vi a cena em vários filmes de cinema. Na realidade, eu fiquei tixo só da pena. Penso nisso, precipício, vejo lá de cima. Desde o início, o rei que sobe e cai de lá de cima. No clima, não subestime, a crise não vá pro crime. Entoando essa canção. Tá vendo, gente? Interessante, tá vendo? Um documentário bem interessante mesmo. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Vocês viram, bem interessante, uma coisa simples, mas uma coisa que mostrou a realidade do local onde vive, né? Uma ladeira, que conhecida como ter vários pontos de prostíbulos, não onde o pessoal investe, mas um local privilegiado, né, de Salvador, mas é abandonado. Muitos compram os terrenos, as casas, mas ficam lá abandonados. Então, ele, além de trazer esse documentário, ele também trouxe um protesto, uma crítica, né? Porque lá não muda essa situação, porque lá não pavimenta, só fica aquele pessoal que não tem condições, aqueles moradores de ruas, onde fica casas abandonadas, não tem uma beleza interior. Isso é um local, uma parte bonita da cidade, mas ao mesmo tempo feia. Então ele trouxe essa denúncia, né? Trouxe esse protesto, trouxe essa crítica para aqueles que têm o poder de mudar essa situação. Documentário serve para isso, né? A gente sabe disso. Quando a gente tem aquela criatividade de querer denunciar, querer reivindicar alguma coisa que a gente sabe que a gente tem direito, a gente pode usar o documentário como uma ferramenta muito boa para fazer isso. Não é isso, gente? Vamos continuar, certo? Então, é do Alto da Ladeira, casarões antigos, moradores de longas datas, especulação imobiliária. Qual a real identidade que está por trás de tantas vendas e demolições de casa no Centro Histórico de Salvador? Olha só, um centro histórico está naquela situação. Do Alto da Ladeira faz um breve passeio a fim de descobrir algumas propostas que cercam essa questão. Vamos lá, continuando. Então, vamos ler o comentário da sinopse. Tendo a cidade de Salvador como foco, a sinopse, logo no primeiro período, apresenta diferentes aspectos que marcam o município. Casarões antigos, moradores de longas datas, especulação imobiliária, remetendo-nos à arquitetura histórica da cidade, à longevidade dos moradores e a um processo de compra e venda de imóveis que tem se tornado cada vez mais comum em lugares turísticos. Não à toa, em seguida há um questionamento: qual a real identidade que está por trás de tantas vendas e demolições de casas no Centro Histórico de Salvador? Ele fez um questionamento dentro do seu documentário. Em que o uso de real supõe que há um falseamento quanto à identidade da cidade, disfarçada por meio do discurso da revitalização, comumente utilizado como justificativa desse processo. Em busca de responder a essa e outras questões, o documentário se propõe a fazer um breve passeio no Centro Histórico de Salvador, expressão que é coerente com o título do Alto da Ladeira. Certo, gente? Então, veja bem. Então, agora nós vamos ver esse próximo documentário aqui, que foi o documentário premiado, Meu Lugar, o do Aranas, de Francisco André Silva, Lucas Cauã e Bruna Santos. Deixa eu encontrar ele aqui para a gente ver, e depois a gente volta para fazer o comentário. Só um minuto, deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Ele aqui, ó, peraí. Deixa eu ver se eu pego ele para mostrar a vocês. Daqui a pouco. Só um minuto, pessoal. Deixa eu colocar ele no ponto aqui para a gente assistir mais esse documentário. Daqui a pouco a gente está terminando nossa aula. Esse aqui foi o grande vencedor de 2019. Então, você veja que não tem uma super produção. Ele é uma coisa simples, mas uma coisa que ele contou a história de uma
pessoa ilustre da Ô, cidade. professor, licença, a Giovana tá mandando avisar que ela tá sem internet, que ela tá usando os dados móveis e acabou, parece. Tá Ela avisou certo. lá no grupo e mandou avisar o senhor. Tá bem, tá bem. É complicado, eu entendo esse negócio tá dos móveis quando acaba, a gente sente, mas é assim mesmo. Vamos lá, deixa eu só fechar aqui e abrir esse outro aqui para falar um pouquinho desse documentário. Lugar onde vive. É o tema que a gente tem para a nossa Olimpíada desse ano, né? E lembrando que ela vai valer a nota do bimestre, certo? Então, quem produzir for uma produção, não é uma produção, vamos dizer assim, belíssima, mas uma produção que tenha conteúdo, aí vai ter uma nota boa para o bimestre. Deixa eu passar para vocês verem que esse documentário que foi premiado em 2019, ele retrata uma pessoa ilustre da comunidade, da região. Então ele quis fazer esse documentário com essa pessoa, que a gente pode ter alguém também na nossa comunidade. Vai que eu moro num sítio conhecido que tem uma pessoa ilustre, assim, uma pessoa conhecida, ou num bairro que tem uma pessoa conhecida. Aí é uma ideia. Vamos ouvir. Deixa eu tirar o meu som para ficar melhor. Antonino vai à aula, que o mestre mandou chamar. Papai, eu não vou lá não, que o mestre quer me matar. Papai, eu não vou lá não, que o mestre quer me A primeira vez que o matar. professor daí falou, chegou lá no Oiteiros, onde a gente morava, à procura do pai dela, em busca de informações, que naquele tempo, ou seja, um tempo bem atrás, ele era mestre de fandango. Por conta dele procurar o pai da minha avó, acabou descobrindo a minha avó. Ou seja, o talento, a memória que ela tinha para ter, não um verso, mas vários. Eu acho que se tivesse sido alguns anos bem atrás, ela teria demonstrado tanto que de coisas, sabe, de conhecimento que ela estava com eles, guardado com ela mesma. Ela traz essa história desde seus pais. Os pais já contavam para ela e ela entendeu agora, certo? Faz disso, né, a sua vida. E essa romanceira, né, como ela realmente era conhecida, ela vai se tornar assim um ícone dentro da cultura são gonçalense. Mas depois foi que a gente fomos descobrindo, o professor Grugel apareceu atrás do meu avô. Meu avô já tinha falecido. Aí chamaram mamãe para cantar. Mamãe cantou. Não menos de nada, mamãe cantou 20 e poucos versos para ele. Antes dele chegar, a gente sabia que ela sabia os rumos do avô. Nós se vê, papai me mandou a aula, eu bem sei que vou morrer. Papai me mandou a aula e eu bem sei que vou morrer. Esse memorial está tendo a ajuda do senhor Ferreirinha, através dele, da insistência dele, de querer manter viva a memória da minha avó. Vamos dizer, né, que aos poucos o memorial está ganhando vida, porque vai vir outros alunos que vão querer saber quem foi Dona Melitana. Eu tive a ideia de se nós fizermos um memorialzinho dela e tal. Pronto, tive essa ideia, Dona Benedita, que é a filha dela, aceitou. Mamãe não foi proibida de cantar. Mamãe foi proibida, meu avô proibiu ela cantar. Uma música que ela tirou, que ela fez com a gata. Mamãe curava, mamãe era... O médico daqui de São Gonçalo era mamãe, que antigamente não tinha recurso aqui dentro de São Gonçalo. Se um estava com dor de dente, mamãe quem curava. Dores de cabeça, olhado. Aí veio um telefonema que eu recebi de Brasília, de Gilberto Gil, que era o ministro da Cultura. Ela ia ser homenageada a receber a Ordem do Mérito Cultural. A Ordem do Mérito Cultural
está aqui representado nesse painel, e o original está aqui, que ela foi receber das mãos do presidente da República. Essa aqui é a original, é o mérito que ela recebeu. Ela foi a única do estado do Rio Grande do Norte que estava recebendo que foi receber essa comenda. A importância que tem essa mulher no município, no estado do Brasil, né? Entre os grandes artistas brasileiros, e aqui estão justamente todos os artistas que foram, naquele momento, receber a biografia de cada um. Aí tem vários, e Dona Militana está aqui. Esse cachimbo que ela usava, cachimbo oficial, que ela usava na registração dela, são 2 cachimbos, tá aqui os cachimbos da Militana. E ela recebeu várias comendas, foi homenageada várias vezes. Né? E ela hoje ser a maior romanceira do Brasil, muito orgulho. Que pena que ela não está em vida, né, para poder também estar falando para vocês. E vocês estarem conhecendo. Dona Militana morreu, mas deixa na memória do povo suas canções, sua voz são cachimbo, suas marcas deixam pegadas, sua música já dizia: Rios Preto era um negro, vivia na escravidão, recebeu a liberdade, deu logo para valentão. A casa de um pobre pai de família. Aqui, tá vendo, gente? Então, outro documentário bem interessante e curto, que o intuito da Olimpíada de Língua Portuguesa é esse. É ser um documentário curto, pequeno, que passe todo esse conteúdo sem algo assim de superprodução ou que seja muito extenso. Que você seja muito objetivo no que você quer mostrar, ou até mesmo no que você quer criticar, né? Porque é isso, é como quem foi que colocou aqui, deixa eu ver. Colocou aqui, foi a Maiara. A Maiara disse que o documentário sempre vai ser uma crítica. Às vezes, né? Esse mesmo agora foi uma homenagem, né? Uma homenagem a uma pessoa ilustre do local. Aí quis contar um pouco da história dela, que ela era uma poeta, né? Para eu entender, que fazia música. Então, essa foi uma homenagem. Mas, na maioria das vezes que a gente vê documentário, é uma crítica, né? Pode ser uma crítica social, pode ser uma crítica de preconceito, pode ser uma crítica política. Aí depende como a gente interpreta o nosso meio. Até o próprio tema da Olimpíada esse ano é o lugar onde vivo, né? Então, quer dizer, o lugar onde vive não é dentro da sua casa, né? É o lugar onde você tem, onde você participa, onde você vivencia. Então, é um olhar crítico. Vamos dizer que eu tenho uma crítica a fazer, olha só que interessante, eu tenho uma crítica a fazer com os bancos de Arapiraca, que os bancos só vivem cheios, não tem um distanciamento social e ainda fica exigindo que a gente siga os protocolos de segurança. Como? Isso pode dar um documentário de uma crítica para o poder público, que ele tenha uma solução para esse problema. Isso é uma crítica, pode ser. Então, eu estou querendo mostrar a vocês, porque o documentário é isso. Não é só uma coisa específica que vai dizer a sua criatividade. Aí, como disse, aí tem essa etapa 3 agora, que a gente... Falta o quê? 8 minutinhos, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre o argumento, para a gente encerrar, certo? O que é o argumento? Na linguagem audiovisual, chama-se argumento o gênero textual que descreve como será o filme. É o argumento que você vai usar, trazendo em detalhes a história, além de repetir as informações contidas na sinopse, o que, quem, onde e quando. Deve expandir, trazendo o porquê e o como, indicando as motivações, estratégia de abordagem do tema. Pronto. É como fica mais fácil a gente abordar esse tema quando é uma crítica, né? Porque aí a gente, por quê, quem, onde, quando e como, né? Fica mais fácil a gente abordar essa. Não haverá entrevista, apenas resiste suas ações e interações com outros personagens. Caberá uma narração apresentá-las? Elas serão solicitadas as cenas ações de seu cotidiano? Quem sabe? Tudo isso deve constar do argumento.
a partir de sua leitura, qualquer pessoa deve conseguir visualizar como a história será contada na tela. Abaixo segue os aspectos que precisam ser contemplados na escrita do argumento, né? Então, os quais, assim como na sinopse, não deve ser respondido diretamente, na forma pergunta-resposta, mas desenvolvido em um texto em prosa. Olha só, resumindo, o argumento deve abordar os seguintes aspectos. O que é a delimitação do tema, quem, a indicação dos personagens, quem vai participar do seu argumento, quando a demarcação do tempo, se é do tempo presente ou do passado, né? Onde aconteceu essa história que você quer relatar, quais serão as abordagens que você faz para desenvolver esse documentário e o porquê. Por que você quer fazer esse documentário? Aí tudo, quando a gente faz, isso coloca no papel, porque fica mais fácil de a gente visualizar, certo? Deixa eu ver aqui, mas isso aqui a gente vai deixar para depois. Agora eu quero falar com vocês. E aí, gente, alguma pergunta vocês têm a me fazer sobre o que a gente viu hoje? Hein, galerinha do mal? Na cadeira que você deu o argumento, nem eu entendi, viu? Hein, galerinha do mal? Viu, gente? Olha só, aí a gente está chegando mais no final da nossa aula aqui. Também vamos entrar no recesso, né? Que a partir de segunda, dia 21, estamos de recesso. São 2 semanas de férias, vamos dizer assim. Aqueles que têm alguma atividade atrasada, que falta alguma coisa, procure saber para botar em dia, para relaxar um pouco, porque provavelmente quando a gente retornar do recesso, a gente vai voltar presencial, pelo menos é isso que se fala, não sei ainda, mas é isso que se fala. E para a gente voltar presencial, aí vai ser diferente do online, né? Não vai ser um pingo de pessoa assim também, porque não existe, tem que ter a participação em massa sim, porque se for no sistema híbrido, uma parte vai para a escola, outra parte fica em casa, uma parte para a escola é assim, aí eu não sei ainda como vai ser essa sistemática, certo? E vocês, todas as atividades colocam no caderno, porque esse caderno vai servir de registro para, posteriormente, a gente, em sala de aula, observar o que vocês estavam fazendo na época de aulas remotas, não é? Porque aí vai constar também de avaliação, nós vamos avaliar. Lembrando, essa aula, depois de postada lá no grupo de vocês comentam nome e turma, valendo a frequência do bimestre, viu, gente? Porque frequência, por enquanto, a gente não está botando ainda, porque a gente deixa para colocar no final, porque não tem como a gente controlar quem assiste online, quem assiste no WhatsApp, quem faz atividade, porque aí fica muito solto. A gente não pode, eita, eu vou colocar a presença só quem está online. Não, também não pode ser assim. Vou colocar a presença só quem está no WhatsApp. Também não. Por isso que a gente deixa para fazer essa avaliação no geral no final do bimestre. E é onde eu vou avaliar os vídeos, as aulas postadas, se tem um comentário do nome e a turma de vocês. Porque aí, no meu entender, vocês estão participando sim. De um jeito ou de outro estão participando das aulas, não podem estar participando ao vivo por algum motivo que ninguém sabe qual, que nós sabemos que internet não é fácil para ninguém, mas lá na aula, no comentário, dá para entender que você abriu e você visualizou, certo? Por isso que é a minha recomendação. Abra um vídeo, assine o nome completo e a turma, porque aí serve de registro para vocês para o segundo bimestre, ok? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida, algum questionamento? Não? Então
Então, veja bem, gente. Então, eu me despeço de vocês. Tenha um bom recesso, um bom final de semana. E, se Deus quiser, quando a gente retornar do recesso, a gente se encontra por aqui. Que provavelmente a gente se encontra por aqui e depois a gente pode ter alguma informação para passar para vocês, certo? Beijo no coração de cada um. Tchau. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.